Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Diego Cardoso. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre nossa autoridade, sobre governo, sobre identidade. A maioria das pessoas, elas não conseguem ativar a sua própria identidade, elas não conseguem colocar em prática na sua vida, descobrir o seu propósito, viver o seu propósito, de acordo com aquilo que Deus tem para a vida delas. O que acontece? A Bíblia diz assim lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, primeiro, você é imagem do Senhor, você é semelhança do Senhor e essa é a sua identidade. Tem muitas pessoas que vivem assim, mas eu sou um coitado, mas eu sou um pobre miserável. Não, você é imagem e semelhança do Senhor. Você tem tudo, todos os atributos de Deus já está dentro de você. A força, o poder, a criatividade, tudo aquilo que Deus ele carrega está dentro de nós, porque Deus ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança do nosso Deus. Ele continua dizendo assim, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que a gente assuma essa terra como governo. E não é só governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, mas é sobre toda a terra. A maioria das pessoas não consegue ter governo sobre aquilo que Deus tem colocado na mão de cada pessoa. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo isso aqui não nos pertence. Nem esse corpo que carregamos nos pertence. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, ele é do Espírito Santo. Quando Deus ele forma um homem, então, ele pega do pó da terra e ele forma o homem e ele sopra nele o fôlego de vida, o espírito de vida. Então, ou seja, eu e você, a única coisa que temos nessa terra é a nossa alma, porque nenhum corpo nos pertence. Quando morremos, esse corpo vai voltar para o pó e o espírito ele volta a Deus, como diz as Escrituras. Mas o que vai permanecer em nós é a nossa alma, de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente realizou, a nossa caminhada nessa terra, como nós nos comportamos. Então, queridos, olha só, Deus ele nos chamou para governar. Nós somos imagem de Deus, nós somos semelhança de Deus, nós temos a sua criatividade, nós temos a sua autoridade, nós temos o seu espírito de governança, que Deus ele colocou sobre as nossas mãos para governar sobre todas as coisas. Muitas pessoas têm sofrido em várias áreas da vida, financeira, profissional, familiar, espiritual e muitas das áreas, porque ela não tem assumido o governo. E governar é você dominar sobre aquilo, você ter domínio. Então, se eu não tenho governo em alguma área da minha vida, eu preciso governar. Tem pessoas que não conseguem governar a sua própria boca. Come. Tem pessoas que não conseguem governar os seus olhos, aquilo que elas veem. As pessoas não entendem que são janelas da alma. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a Bíblia diz assim, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito e agradável, nisso vocês deveis pensar. Tem gente que não governa a sua mente, aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que entra nessa mente. Então assim, eu e você, nós precisamos ter governo, porque essa é a vontade de Deus. A gente precisa ter autoridade sobre tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Você tem dificuldade na questão financeira, vai estudar sobre isso, vai se aperfeiçoar nisso, tenha governo sobre isso. Mas não viva uma vida em que você chega ao final do mês e as contas elas te açoitam como se você fosse escravo dela, o dinheiro te açoita como se fosse escravo dele. Você tem dificuldade no relacionamento com as pessoas, vai estudar sobre pessoas, vai estudar sobre relacionamento.
para que você não fique sofrendo, para que você não fique escravo de pessoas que te magoam, te entristecem, pessoas que te tiram do sério porque você não consegue governar nem a si mesmo. Se você tem dificuldade na questão familiar, com parente, com alguém da sua família, da sua casa, então vai aprender sobre família. Tem homens de Deus que falam sobre isso. Você que tem dificuldade no casamento, porque a sua esposa ou seu esposo não te compreende como deveria, então você precisa assumir o papel de governante. E para você assumir o papel de governante, você precisa ter autoridade. Para você ter autoridade, você precisa aprender. A Bíblia diz assim, ó, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, o que você precisa buscar é conhecimento. Tem muitos homens de Deus falando sobre casamento, homens de Deus falando sobre finanças, homens de Deus falando sobre relacionamento, homens de Deus falando sobre fé, homens de Deus falando sobre espiritualidade. Só que nós somos acomodados, não queremos crescer, não queremos desenvolver. E a gente vê tanto ímpio, tantas pessoas que nem creem em Deus prosperando, tendo uma vida abençoada. Por quê? Porque eles entenderam o princípio que você precisa buscar, você precisa aprender da palavra do Senhor, você precisa buscar conhecimento naquela área que você mais tem dificuldade, para que você possa tomar governo sobre isso. Você não busca ter novos conhecimentos sobre aquilo que é a sua dificuldade. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele criou o homem para que ele governe sobre tudo que há na terra. Você precisa entender que a primeira coisa que você precisa aprender a governar é a si mesmo, é as suas emoções, é a sua mente, é os seus olhos, é o seu ouvido, é tudo aquilo que entra dentro de você, aquilo que sai de você. Aquilo que entra na nossa mente, tem que ter governo sobre isso. Então, queridos, essa é a palavra de hoje, que eu e você possamos buscar conhecimentos, possamos buscar ler mais sobre a palavra do Senhor, entender mais qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Você possa tomar o governo sobre toda a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre a sua emoção, suas emoções. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar guardada no teu coração, que você possa colocar ela em prática todos os dias na sua vida. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.